foi adoração a Deus, né? E nós estamos com este culto hoje, adorando o Senhor. Estaremos lendo, a princípio, apenas em João capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João capítulo 4. Glória a Jesus, apenas o versículo 23 e 24. Os versículos 23 e 24. E logo a seguir a esta leitura e oração que será feita, as crianças vão subir, né, para o seu momento de ensaio, de louvor, também lá, né? Já participaram aqui, vão participar lá. Então, irmãos, a palavra do Senhor que já está na tela diz-nos assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pai, em nome de Jesus, que bom, Senhor, adorar o Teu nome nesta casa. Bom estar na Tua presença, render louvores de gratidão, Senhor querido, à Tua Majestade Santa. Obrigado por cada conjunto de adoração que cantou nesta noite, louvores a Teu nome. Obrigado pela vida de todas as pessoas. E agora eu te peço, Senhor querido, que pela Tua bondosa graça e misericórdia, dá-nos a revelação que for necessária para que mais uma vez estejamos edificados, exortados, consolados, corrigidos, Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim eu te peço agradecido e confiado em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentam, as crianças sobem. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos tido um momento aqui de louvor, de adoração. E os irmãos sabem que a adoração, em todo o texto da Bíblia, como este agora de Evangelho segundo escreveu João capítulo 4, é um texto atípico, né? Porque Jesus está conversando com uma mulher samaritana, a Bíblia assim descreve, e é diferente porque um homem, principalmente um judeu, jamais conversaria com uma mulher sendo ela samaritana, e ainda mais assim a sós, né? Mas a história é outra ali, depois, em outra oportunidade, eu creio que eu vou falar sobre este assunto. Mas hoje nós estamos observando que o assunto que Jesus puxou com aquela mulher, ele acabou sendo envolvido num assunto sobre adoração, sobre culto. E os irmãos observam que toda adoração em toda a Bíblia, principalmente no livro dos Salmos, que são louvores de adoração e culto ao Senhor, está intimamente ligada ao culto. Porque nós falamos assim, vamos ao culto, o culto hoje será dessa forma. É bem verdade que o culto, segundo a Bíblia, ele é realmente litúrgico, né? A liturgia, que é o momento que cada igreja local tem, é uma liturgia, né? Você veio de uma igreja, de uma outra denominação, aí você vê uma diferença, às vezes até radical, de uma denominação para outra, né? Assim, por exemplo, algumas pessoas aqui vieram de igrejas que não tinha tantos grupos assim cantando, canto ministério. Deus tem essa liturgia, né? Canta hino da harpa, e canta todos os grupos, canta as crianças, canta as mulheres, né? E assim vai, canta todo mundo, hein? Canta todo mundo. Às vezes abre espaço até para alguém de fora cantar também. Vem aqui, canta aqui. Já está aqui mesmo, canta, né? Então, a liturgia, ela não é ainda o culto. A liturgia é a roupagem do culto. É a roupagem do culto, né? O culto, na verdade, irmãos, que nós observamos, ou seja, a liturgia é a cerimônia, né? O culto, na verdade, é a nossa adoração a Deus. É aquilo que você traz de casa, como foi dito nesta manhã, na aula dominical aqui,
com o evangelista Dalmir, eu estava ausente, mas eu assisti depois, quando cheguei em casa, né? Ele disse uma coisa interessante: você veio para receber, não é para vir para receber, você veio entregar o seu culto a Deus. Você veio entregar a sua adoração, não foi assim? Então, na verdade, a liturgia é só a roupagem do culto, o modo como se dirige um culto, como ele é prestado, né? Se vai cantar primeiro o ministério de louvor, ou se vai inverter, as irmãs cantam primeiro e depois, isso é só roupagem. Agora, irmãos, tudo que nós fazemos dentro desta casa tem que ser pensando na adoração que nós entregaremos a Deus. E a Bíblia é repleta de liturgias que o final dela seria só a adoração a Deus. Então, observa, a adoração bíblica que nós falamos, porque há uma confusão também, muitas pessoas, nessa questão da adoração. Isso não é novo, não, tá? Isso é antigo. O livro do profeta Amós, profeta menor, chegou no capítulo 6, ficou registrado, que dentro do momento quando Amós anunciava as suas profecias contra as... Uma delas era relacionada à adoração. E ele chegou a dizer que, assim diz o Senhor, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, que eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Olha só, a que ponto Deus chegou? Porque isso, instrumento, irmãos, está ligado também ao nosso culto de adoração. Mas não é adoração em si, mas é um conjunto, porque segundo a Bíblia, e não somente em alguns textos isolados, usaremos alguns textos, mas segundo a Bíblia, irmãos, a adoração bíblica, eu vou falar aqui para os irmãos, primeiramente, é a glorificação a Deus em todas as áreas de nossa vida. Você não está adorando só porque está dentro desta casa, que é uma casa de adoração, mas todo o nosso modo de vida precisa ser uma adoração a Deus. O apóstolo Paulo, ele custou a entender isso. O apóstolo era religioso. E pensa em uma pessoa que era religiosa e seguia todos os parâmetros da religião e tudo com a finalidade que seria de levar a sua adoração a Deus, mas não conseguia. Não conseguia, que era o farisaísmo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu fui fariseu de fariseus. Quer dizer, ele era uma pessoa vamos dizer assim, estritamente dedicada à religiosidade. Agora, só que quando mais tarde, após a sua conversão, após a sua regeneração, porque o Senhor o regenerou, o Senhor o fez nascer de novo. Aí, então, ele escrevendo carta à igreja aos Coríntios, que a igreja de Corinto, irmãos, a gente fala assim, era uma igreja completa. Era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo. Era uma igreja que estava sabendo muitas coisas, muitas revelações de Deus já tinham sido entregue àquela igreja. Mas era uma igreja que não estava sabendo adorar. Porque adorar não é somente uma aglomeração de crentes no mesmo lugar. Eles precisavam entender o projeto da adoração. E o apóstolo Paulo, escrevendo nesta carta aos Coríntios, aí quando chega no capítulo 10, versículo 31, da primeira carta aos Coríntios, ele ali dá uma ênfase no que é realmente adoração. Dá uma ênfase, se puder colocar, Osana, por favor. Então ele dá uma ênfase, quando ele diz aqui, irmãos, que a adoração é a glorificação, 10:31, da primeira carta aos Coríntios. A glorificação, a adoração é a glorificação, irmãos, a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ele diz assim, olha, portanto, está lá, ó, quer comais, pensa numa coisa mais simples do que comer. Tem coisa mais simples do que comer? E melhor? Quantos aqui já comeram alguma coisa hoje? E quantos aqui já comeram alguma coisa hoje várias vezes? Graças a Deus, que tem muita gente passando fome no mundo, né? Eu já comi várias coisas hoje e várias vezes, né? Então, irmãos, olha, quer comais, quer bebais, é uma coisa natural. É uma coisa natural. Aí ele diz assim, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é adoração.
Quer dizer, a minha vida, o meu respirar, o meu levantar, o meu deitar, o meu agir, o meu negociar, tem que ser uma adoração a Deus, irmãos. A minha vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Então, por isso que o salmista, ele dizia, o Salmo 100, nós falamos sobre ele recentemente, aí ele dizia assim, olha, entra por essas portas com alegria, com cânticos, com adoração. Porque, na verdade, a tua própria vida, quando você entra na casa do Senhor, o Senhor é como se fosse assim, ele não está preocupado com o teu glória e aleluia, que alguns pregadores querem para si e pensam que, e te engana para você dar a Deus. Irmãos, seu boca de ferro, você dá um glória a Deus aí, seu boca de ferro, que ingrato, né? Não, Deus não está preocupado com isso, irmãos. Deus não está preocupado com você dizer em som audível, glória a Deus, aleluia, ou falar em mistério. Deus não está preocupado com isso. Quando você chega nessa casa, ali o Senhor já está vendo a adoração. Você é o adorador. E é isso que Deus precisa. Ele não disse para a mulher, assim, ele diz assim, Jesus fala, muitos dizem, nós vamos adorar a Deus nesse monte ou naquele outro monte. Aí ele disse aqui que nós lemos que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esse tipo de adorador. Quer dizer, é o interesse de Deus em que nós sejamos adoradores. Agora, irmãos, olha, e já mudou de novo. É que eu falo, ela muda lá, né? Rápido, né? Então, agora era o mesmo versículo que eu queria ainda, 1 Coríntios 10. Aí, agora, quando o apóstolo Paulo fala, ele está dizendo assim, irmãos, não adianta. Eu vou transliterar aqui para você sem forçar o texto. Não adianta vocês saírem nesta noite desta casa, depois de dar glória, de dar aleluia, de cantar hinos de louvores ao Senhor, e amanhã viver uma vida enrolada, enganando os outros, devendo e não pagando. Não adianta, irmãos. Não adianta você viver uma vida de enrolação lá fora e tentar dizer que está adorando a Deus aqui dentro. Quando nós vivemos uma vida de adoração, Jesus ensinou-nos sobre isso. Ele disse assim, quando você vier trazer a tua oferta, a oferta é adoração, não é só o dinheiro. A oferta não é só o animal, é adoração, é a tua vida. E você vier ao altar, você vem ao altar trazer a tua oferta, na verdade, você quem Deus está recebendo, não é a tua oferta. Ele está preocupado com a tua vida. Aí o Senhor fala assim, lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, você deixa a tua oferta aqui no altar, vai, se conserta com ele e volta. Então não adianta eu ficar lá fora sendo uma coisa e aqui dentro sendo outra. Não adianta eu ser santa aqui e Satanás lá. Eu preciso, irmãos, ser crente, adorador em todos os lugares. A minha vida tem que ser uma adoração. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, ele ensinando os discípulos, não estava ensinando ao mundo, não estava ensinando ao mundo. Ele chamou os seus discípulos para si, assim diz o versículo 1 do capítulo 5, quando chega no 13, aí ele fala assim, vós, está falando para os crentes, vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. Aí, pula mais um pouquinho aqui. Então, olha, pula mais aí, minha filha. Isso, vós sois sal da terra e luz do mundo. Aí, pula mais um pouquinho. Pula mais. Pronto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quer dizer, não é aqui dentro, é lá fora. Quando você sai desse culto, amanhã, segunda-feira, você vai para as suas atividades, está em casa, está com a vizinhança, está indo à padaria, está indo ao sacolão, está indo a qualquer lugar, pegando uma condução, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, crente tem que tomar cuidado. Eu trabalhei numa empresa e tinha um crente que ele pouco falava comigo, porque eu sempre andei de manga curta, né? Vou para o trabalho, irmão, não estou indo para a igreja pregar. Aí, olha, eu ia para o trabalho, manga curta, como eu sempre faço, e calça jeans.
E ele não, só andava todo socialzinho, amarradinho aqui no pulso, amarradinho aqui no gogó, né, todo socialzinho. E eu estava no ônibus, estava sentado no último banco do ônibus, e ele também entrou no mesmo ônibus, no mesmo caminho. Nem me viu. Se me visse também, ele fingia que não viu. Aí, irmãos, quando chegou num ponto antes da empresa onde eu soltava, o motorista parou para pegar um passageiro e abriu a porta de trás. Os ônibus entravam pela porta traseira. Quem é que pulou sem pagar a passagem? O engomadinho. Do jeito que eu vi, outras pessoas viram, e aquele que nada foge aos olhos dele, viu também. Quando chegou lá na empresa, eu falei, irmão, dando calote, né? Foi a minha vez, tá vendo? Irmãos, não é o que você veste, literalmente. As tuas vestes falam muito quem é você. Mas é a tua ação que as pessoas estão observando. Então não adianta você ter uma postura dentro da igreja e outra lá fora. Você precisa ser verdadeiro adorador. E Jesus falou assim, os adoradores não adoram nem neste monte nem naquele. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar. Então, quer você coma ou beba, você tem que fazer tudo para a glória de Deus, ou faça qualquer outra coisa. A tua vida precisa ser uma vida de adoração. É cantando ou não cantando. A tua vida precisa ser uma vida de adoração. Agora, observe, irmãos, a adoração bíblica que nós estamos falando, além de ser a glorificação a Deus em todas as áreas de nossa vida, ela também, segundo o apóstolo Paulo, é a produção de um culto racional. É fundamental um culto racional, porque, irmãos, já pararam para observar como as pessoas estão se perdendo numa infantilidade, parece que sem fim? Elas estão fazendo cultos não racionais. Elas se ajuntam num lugar chamado igreja, que igreja, na verdade, somos nós. Se ajuntam num lugar que foi reservado para culto, estão fazendo cultos assim que são verdadeiras badernas. Eu, humano, me sinto mal. Eu não sei se Deus, pela sua santidade, eu não sei se Deus, pela sua seriedade, se Deus, como nós usamos a terminologia aqui, pela sua liturgia, porque Deus é litúrgico, irmãos. Os céus são ordenados, todas as coisas têm ordem. Deus não faz nada sem ordem. Você observa que tem uma visão do céu, aí tu vê os querubins num detalhe lá, eles com as suas asas, ele dizia santo, santo, santo. Os serafins, né? Santo, santo, santo. Os querubins tinham a sua posição, os serafins tinham a sua posição, todos os anjos na hierarquia têm a sua posição. Lá em cima, aqui na terra, irmãos, Deus colocou tudo em ordem. Nada podia ser feito sem a ordem de Deus. O tabernáculo era uma casa estranha, mas era uma casa ordenada. Nada podia ser, Moisés, hoje eu vou inventar, eu vou colocar a pia desse lado aqui, o altar chega mais para cá para ficar bonitinho. Não pode, irmãos. Tem que ser exatamente todos os dias que fosse ele montado, teria que ser exatamente igual. Mudava-se o lugar porque ele era móvel. Mas, naquele momento que se mudava, aí, na hora de montar, tinha que ser exatamente na mesma posição. Não podia ser diferente. Ninguém, mas eu estou enjoado, não adianta. Deus quer dessa forma. Deus é litúrgico. E hoje nós estamos vendo, em nome da adoração a Deus, irmãos, cultos, se é que eu posso dizer assim, que são verdadeiras bagunças. Coisas sem sentido. Esses dias a gente ficava vendo esses vídeos, né? Esses vídeos, aí um culto assim bagunçado, daqui a pouco o pregador tá, aí um garoto também dá mole, essas crianças, adolescentes dão mole, né? Aí um garoto tá lá meio que já quase na adolescência, e ele vem aqui no arranjo da igreja mexer, futucar, tu viu isso, né?
Acho que foi você que mandou para mim, deve ter sido, né? Antônio, quando não tem o que fazer, manda essas coisas para mim. Aí o garoto vem futucar aqui, aí o pregador está aqui empolgado, aqui, daqui a pouco ele dá um tapa no garoto, na cabeça do garoto, receba aí! Tuf! O moleque saiu assim, saiu meio que desbaratinado. Que culto é esse de adoração, irmãos? Olha, se eu assistir no vídeo, ele também, com certeza, nós rimos. Imagine quem estava no culto. Que culto é esse, irmãos? Culto é litúrgico, irmãos. O culto é disciplinado, as crianças vêm aqui, ó, forma a filinha aqui, canta louvores ao Senhor, depois volta para o seu lugarzinho. Culto é litúrgico. Tem liturgias diferentes da nossa, como nós falamos. Tem liturgia, cada denominação tem a sua liturgia, e nós temos que respeitar a liturgia de cada denominação. Você não pode falar, culto ali é muito ruim, não. Eu é que não estou acostumado àquela liturgia. Mas quando eu vou a essa igreja, eu preciso me adequar à liturgia daquela igreja, daquele culto, porque Deus ele trabalha na ordem. E aqui o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, irmãos, Romanos capítulo 12, versículos de 1 e 2, ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quando se fala assim, é a expressão que nós usamos, pelo amor de Deus. E quando é que você usa essa expressão? Quando está apelando, o filho está fazendo uma coisa, você fala assim, pelo amor de Deus, já te falei 100 vezes isso. Ele diz assim, está apelando, irmãos, pelo amor de Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó, pensa, irmãos. Pensa se está certo. Não é para fazer baderna na casa de Deus, não. A casa do Senhor você precisa entrar com reverência, com respeito. A casa do Senhor você precisa ter raciocínio. Você não está pisando em qualquer solo. Aí, então, quando o apóstolo diz isso, ele está observando para nós, irmãos, que somente uma pessoa com a mente renovada verdadeiramente presta culto ao Senhor. Esses que ficam fazendo baderna na casa de Deus e confundindo tudo, não presta culto ao Senhor. Ele está prestando culto a si mesmo, porque eles gostam de se aparecer, são como os fariseus. Os fariseus gostavam de orar em pé na praça para se aparecer. Os fariseus, irmãos, até eu lembrei agora, Júlio, né, daquele negócio que o irmão... o Júlio mandou um vídeo, é interessante, eu vou mandar para tu, tá, Wellington? Não é pra... Já mandou? Então o couro come mesmo, né? Aqui é assim, tá? No mesmo espírito, né? Para ele saber, né? Instrumentista, passa para os meninos aí, bota lá no Ministério Louvor, tá? No grupo, para eles aprenderem, aprender a trabalhar. Aí, esse vídeo, o rapaz fala uma coisa interessante, que o irmão estava orando na igreja com o microfone, ele estava orando, irmãos, eu já falei para vocês que isso aqui ajuda-nos para que você ouça melhor, você que está aí, né? É menos cansativo para eu falar e você também ouve melhor. Se fosse poucas pessoas na igreja, eu não preciso disso aqui. Eu dou a minha aula aqui sem o microfone, eu não dependo de microfone. Mas, às vezes, para melhorar, para que todos saibam o que eu estou falando nitidamente, eu preciso desse aparelho aqui, ó. Mas não conte com isso aqui como se fosse essencial para o culto. Eu já fiz muitos cultos, muitos, foram poucos não, sem usar isso aqui, ó, muitos. Muitas pregações sem usar microfone, muitas, não foram poucas não. E não me importaria de fazer de novo, se não tiver aqui eu não vou nem me importar. Eu vou fazer aquilo que dá para ser feito, só que eu alcançarei menos pessoas do que o que eu gostaria de alcançar. Agora, aí a pessoa vai, como quer se aparecer, o rapaz conta uma experiência de outra pessoa, né? Que o irmão está orando, essa oração que a gente faz de repente aqui de joelho, né? Aí o irmão está orando e daqui a pouco o irmão para a oração, vira lá para a pessoa lá do som e fala assim, ó, mais reverb, né? Mais reverb aí para mim. Ué, se ele está orando para Deus, o que quer reverb? Ele quer ouvir a sua própria...
Irmão, isso não é adoração, é como eu falo às vezes da pessoa que vai para o monte e fica lá fazendo selfie. Irmão, estou aqui ó, nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa aquele irmão. Ele está aqui, ó. Como que ele está concentrado, orando a Deus, se ele ao mesmo tempo está preocupado se está saindo bem na filmagem para quem está assistindo? Que é isso, irmãos? Que é isso? Você precisa adorar a Deus e somente consegue adorar a Deus quem tem uma mente renovada. Eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar em Deus. Importa, lembra que João Batista falou isso? Importa que ele cresça e que eu tenho que atraí-las para o Senhor. Então, olha, é muito interessante isso aí, olha. Aí ele diz assim, ó, transformados, e não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. A tua adoração sobe a Deus, e então você começa a ter uma afinidade com o Senhor, experimenta a direção dele na sua vida. A vida de um adorador, ela é dirigida pelo Espírito de Deus, irmãos. E detalhe, o adorador... Você percebe que Jesus ensinou aquela mulher e ela entendeu, compreendeu naquele momento. Ela não recebeu toda a revelação de Deus. Mas quando ela saiu daquele lugar, Jesus não falou para ela assim, olha, eu sou o Cristo. Ele falou que ele era o Cristo. Ele não falou que ele era o Cristo, mas ele falou assim, se eu te der água, se você beber da água que eu te der, nunca mais você tornará a ter sede. Ela não entendeu, eu não vou voltar mais aqui, mas ela, ao mesmo tempo que ela não entendeu, ela, quando chegou na aldeia, ela falou assim, ó, vem e vede o que eu encontrei. Ela entendeu que era o Cristo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus trabalha na vida da pessoa. Você começa a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Agora, isso não precisa você loucamente tentar prestar o teu culto, que é mais uma apreciação de si mesmo, uma apresentação de si mesmo ao público, do que o próprio Deus. Irmãos, a adoração tem que ser a Deus. Deus seja louvado. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós aprendemos a adorar. Então, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus, todo o nosso ser. O apóstolo Paulo, volta à primeira carta aos Coríntios, agora o capítulo 6, versículo 19... O apóstolo Paulo trouxe uma revelação, irmãos, que revelação! Eu acredito que ele tenha até tido assim, um certo temor de transmitir essa revelação, porque era algo novo mesmo, de Deus para a vida dele e para a vida da igreja. Ele diz assim para os irmãos, no auge de chamar a atenção, eu digo agora, para uma verdadeira adoração, aí ele diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está vendo? Então, nós aqui, ó, irmãos, somos templo do Espírito Santo. Em conjunto, porém individual, adoramos a Deus, prestamos nosso culto particular ao Senhor. E ele diz assim, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Tu já parou para pensar na imensidão que é essa revelação? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que eu tenho essa consciência, essa lembrança, irmãos, isso minimiza a minha vontade de pecar. Isso minimiza e me freia para fazer coisas erradas. Tem pessoas que parece que a ficha ainda não caiu. Elas estão aqui dentro hoje, mas amanhã continuarão na vida de pecado. E o templo do Espírito Santo, então a tua adoração não é hoje sentar aqui, cantar, ofertar, ir à cantina, tudo isso é liturgia. Agora somos adoradores em espírito e em verdade. Vamos lembrar que quando pegamos o Uber ou qualquer outra condução, nós somos adoradores em espírito e em verdade. Devemos pagar. Porque tem gente que não paga, é estranho, né? Tem gente que dá calote. Irmão, devemos lembrar que nós fazemos isso porque somos adoradores.
Não é porque alguém vai nos cobrar, mas que somos adoradores de um Deus no vosso coração. Todo mundo junto, todo mundo adorando, todo mundo cultuando, todos nós. Por isso nós fazemos os louvores, irmãos, no culto antes da palavra. Poderia chegar aqui e falar logo a palavra e acabou, mas não, tem os louvores. Esses louvores, nós nos alegramos, nós recebemos as promessas de Deus, nós recebemos alegria no nosso coração, ao mesmo tempo que estamos presenteando a Deus em reconhecimento de que Ele é tudo sobre todos. E Ele é digno de toda adoração, toda admiração e louvor. Irmãos, isso está no coração do crente. Está no coração do crente. Adorar o Senhor é a coisa que o crente mais gosta de fazer. Tá? E é ao Senhor, não é a si mesmo, não. Aí, então, o que acontece aqui, olha, o louvor deve ser congregacional. Por quê? Primeiro, porque ele produz uma alegria indizível. Você não compreende, embora a gente às vezes cite, né? Mas Salmo 122, verso 1, o salmista, que já é o cântico gradual, está vendo? Quando as pessoas iam para a casa do Senhor, aí vinha aglomerando gente, cada vez mais. Que já vinha cantando, e então vinha aglomerando mais pessoas. Imagine fazer essa trilha aqui, algumas igrejas fazem isso de vez em quando, né, na comunidade, que é um ato profético, né? Sai de um ponto e vai, como é a passeata na festa da igreja, que vai a orquestra na frente, aí daqui a pouco vai aglomerando mais, e tem crente que vem, vou juntar aqui também, e vai juntando pessoas ali, cantando ao Senhor. Olha, irmãos, aí ele cantava, aí o salmista, Salmo 122, verso 1, aí ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria estava estampada no rosto de todas aquelas pessoas. E eles já iam salmodiando, já iam cantando, já iam adorando ao Senhor. E nessa adoração, irmãos, olha o que está escrito. Deixa eu ver se eu deixei guardado aqui. Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Olha o que está escrito aqui. Olha, far-me-ás... Está igualzinho a minha aqui, então eu vou ler lá. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Isso é louvor, irmãos. Você vê a vereda da vida, caminho da vida. E diz aqui, na tua presença há fartura de alegria. A pessoa pode estar triste por alguma razão, mas onde está o Espírito do Senhor, aí é alegria, irmãos. O crente, ele sai confortado. O louvor é fabuloso. O louvor, agora que eu estou falando, são os cânticos espirituais que endereçamos a Deus quando fazemos isso de coração. Quando você participa, quando você adora, quando você louva. Você não está esperando a tua oportunidade para fazê-lo. Diferente de quem quer se exibir. Tu já viu que, às vezes, umas pessoas, elas estão no culto, tudo bem que tem pregadores, às vezes a pessoa será o pregador de um culto, então ele está extremamente tenso, está extremamente nervoso. Aí ele trava, fica quietinho ali. Agora, não é o caso de muitas pessoas que já vão na prática da pregação, e ele já embrulhou um pacote dele, vai mandar, que ele não estuda a Bíblia, ele vai embrulhar esse pacote, ele embrulha em casa e traz para cá, porque ele quer só alegrar o público. Aí ele fica quietinho no culto, não dá um glória. E quando ele ganha a oportunidade, ele já chega falando em línguas. Já aconteceu isso aqui nesse púlpito, um convidado. Está aqui quietinho, sentado ali, mais ou menos onde está o presbítero Roberto. Aí estava quietinho ali, não vou falar o nome do santo, né? Aí ele quietinho ali, foi a primeira vez pregar aqui. Convidado não por mim, mas pelo vício que eu tinha. Aí então ele veio pregar, aí sentou quietinho ali. Está quietinho na dele. Olha, irmão, mudinho. Eu até pensei, será que esse cara não fala? Está ali, quietinho, mas veio pregar, deve falar. Olha, quando eles... pegou o microfone aqui, quando ele levantou dali, pegou o microfone, já deu meia dúzia de línguas estranhas. Aí eu aqui já sentado, olhando a volta do pé dele, que até então ele estava mudo. E aí começou a pregar para a igreja, querer
desejar que a igreja começasse a dar glória a Deus. E aqui entre nós, para esses pregadores, vocês são um bando de mal educados. Mas não, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Você não deve abrir a sua boca porque o homem pediu. A glória a Deus tem que vir direto do seu coração para Deus. Não é para você. Aí você quer se exibir, então você é educado, você sabe ouvir a palavra. Aí ele ficou desconcertado, porque a igreja não dava glória a Deus. Ficou desconcertado. Aí ele ficou assim meio trêmulo, meio desconcertado, e aí começou a querer ofender a igreja com esse negócio de boca de ferro. Irmão, isso aqui é um culto, não é um cemitério, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Isso é uma igreja, não é um velório, não. Aí começou a querer ofender a igreja, enfim, embrulhou e não deu em nada. Foi a primeira e última vez que ele veio aqui. E única, a primeira e única vez que ele veio aqui. Porque, irmãos, isso aqui não é palco para nós nos aparecermos. Isso aqui é para pregar a palavra de Deus e a glória tem que ser de Deus. Você não precisa abrir a sua boca para tentar me impressionar, porque eu não estou nem aí para o que você está fazendo. Agora, no teu coração, eu estou preocupado se ele está adorando a Deus ou não. Agora, para gritar, para dizer que está aparecendo e eu falar, meu Deus, quanta espiritualidade, não. Você vai dar glória a Deus quando você sentir no teu coração de gritar. Tínhamos uma irmã aqui nesta igreja, todo mundo aqui conhece, a irmã Adonícia, era chamada por alguns de Nice, né? A irmã, que mais tinha amizade com ela, acho que era a irmã Rosilda, né? Até hoje, né? Então, essa irmã, no meio do culto ali, da pregação, ela sentia assim um desejo, aí ela ajoelhava lá no lugarzinho dela. Ajoelhava lá e algumas pessoas se incomodavam com isso. Pastor, você tem que falar com a irmã. Ué, se ela sentiu o desejo, eu não mandei, o pregador não mandou. Ela sentiu o desejo assim, do nada, e ajoelhava e ficava orando. Vai que ela está orando por mim. Não está incomodando ninguém, irmãos. Fazia a oração dela. Às vezes passava o período da pregação, ou quase do culto inteiro, de joelho dobrado ali. Está entendendo? Então, isso aí vinha do coração, ninguém mandava não esperava um pregador. Irmã, ajoelha aí, Deus está me revelando aqui. Que é isso, irmãos? Deus não está dando a revelação assim de graça, não. E as pessoas estão pensando que estão fazendo aquilo que é correto. A adoração tem que ser uma produção de alegria no teu coração. Você precisa estar satisfeito com Deus. Você precisa estar alegre com o Senhor. Você precisa estar feliz de estar na casa de Deus. Eu não faço nada, mas estou feliz. Ou eu só dei água ali para o pregador. Não é o meu caso aqui, que eu não gosto que me dê água, né? Aí, só coloquei água aqui para o pregador. Irmão, está feliz. Foi eu quem coloquei água. Então, tá bom. Você fez a tua adoração, se você fez de todo o seu coração, o Senhor recebeu o teu culto, o teu louvor. Agora, ela deve ser produzida, irmãos, acima de qualquer coisa, em qualquer ato que nós praticamos nesta casa, deve ser produzida a adoração com reverência. Salmo 147, verso 1. Olha o que diz, aí vale para os instrumentos, vale para cada irmão. Tem instrumentos que são indecorosos. Olha, tem instrumentos que são indecorosos. Olha, o Daniel toca aqui o fundo musical, tem pregadores que não gostam, né? Tem pregadores que falam que atrapalha. Não é que ele não gosta, é que atrapalha o raciocínio dele. Né? Tem um que vem aqui pregar, Daniel já até sabe quem é, né? Aí ele não é que ele não gosta do som, mas atrapalha, sabe? Aquela pessoa que não consegue raciocinar ouvindo um fundo musical. Agora, fundo musical, irmãos, suave. Aí o camarada coloca o fundo musical barulhento. O que é isso? O fundo musical que se põe é só para amenizar aqui o ambiente, para vocês entenderem melhor, para dar maior qualificação naquilo que está sendo feito e para a glória de Deus. Não é para exibicionismo. E tem posturas, irmãos, que são exibicionistas. Eu assisti um vídeo um dia desse aí, o camarada da bateria.
Meu Deus do céu, o camarada da bateria parecia que ele ia voar. Aí a bateria chegava a puxar assim, toda hora ele ia, vem cá, o tambor querendo fugir, porque não aguentava mais das pancadas. O tambor acho que estava com mais juízo do que ele. Aí estava fugindo, ele puxava aqui, ó, arrebentando aquele couro. Que isso, irmãos? As coisas precisam ser feitas com decência e ordem. Olha, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. É bom cantar louvores ao nosso Deus, nós gostamos. Agora, porque é agradável. Porém, olha depois desse ponto e vírgula. Decoroso é o louvor. O louvor tem que ter decoro, irmãos. Tem que ter respeito, ele não pode ser indecente. O decoro é o oposto do indecente, né? O louvor não pode ser indecente. Não pode. Recentemente nós vimos aí uma pessoa assim de cunho no meio evangélico que acaba sendo uma influencer. Estava num trio elétrico e disse para todas as pessoas que quisessem ouvir que Deus não se importa com o tipo de música. O samba é de Deus, isso, mais aquilo, outro e tal. Que isso, irmãos? O louvor ele tem que ter decoro. Você sabe que o louvor ele impulsiona. E o tipo de música nos faz adorar a Deus, ou nos faz adorar a nós mesmos, ou até cair em depressão. Eu sei que tem muita gente que é contrário, mas se a gente bate aqui um ritmo de funk, olha, imagine, você aí, os garotões aí que vieram do mundo agora, aí bate um ritmo de funk aqui, vamos cantar aqui um funk, né? Aí canta um funk aqui evangélico. Funk evangélico. Eu não sei cantar funk, senão eu ia fazer um simulado aqui. Mas eu não sei, né? Porque eu não fui do mundo. Aí, então, funk evangélico. Irmãos, olha, daqui a pouco, quando você estiver cantando esse funk evangélico, pelo menos uma boa parte de nós estaremos pensando e imaginando a nossa mente fotografando aquelas cenas indecorosas do mundo. Não tem como, você é transferido para lá. Você é transferido. Então, qualquer tipo de música que não eleva a adoração a Deus, mas te transfere para o mundão, que é o caso das modinhas de carnaval. Se eu cantar uma modinha de carnaval agora, você vai para onde? Vai para a galera. Você vai para o sambódromo, você já vai se sentir lá. Então, olha, nós fazemos músicas, irmãos, com decoro. Com decoro, todas as músicas louvadas, independente de serem da harpa cristã. O evangelista Antônio falou que um dia que ele for presidente, ele coloca só hino da harpa. Eu vou dizer para ele que tem um presidente de uma igreja que ele fez isso, ele estava tão, assim, tão chateado com o tipo de música que estava entrando na igreja, que ele bateu um decreto na igreja e falou assim, irmãos, a partir de hoje, todos os nossos cultos, grupos, só canta hino da harpa cristã. Olha, não deu certo. Não deu certo. Pensa na igreja que ficou. Porque, irmãos, eu sei que é difícil. A gente que faz dieta, aí come aquilo ali de vez em quando, dá uma vontade de comer uma feijoada, não dá? Dá ou não dá? Aí tu fica assim, pô, o irmão está comendo feijoada e eu estou comendo esse arroz integral. Ó, por quê? Mas o arroz integral é mais saudável do que a feijoada. Então, às vezes, é preciso realmente mesclar, mas que seja com decoro. Tem muitas músicas que adoram ao Senhor, irmãos. Muitas músicas, nossos jovens trazem músicas aqui que são de louvor ao Senhor, que são de adoração. Então, tem pessoas que parece que elas são indecorosas, estão trazendo qualquer coisa para a casa de Deus e apresenta isso como se fosse uma música de adoração. Ó, o louvor é decoroso. O Salmo 69, que o Salmo é referência para louvores, né? Já que tudo isso aqui é um inário. Salmo 69, verso 9. Olha o que está escrito, irmãos, que coisa interessante.
Pois o zelo da tua casa me devorou, ou me consome, né? Me devorou. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quer dizer, Deus é zeloso. Lembra que Jesus fez? Porque era todo o conjunto de culto, tem que ser adoração. E o louvor tem que ser com decoro, tem que ser com reverência, com respeito. E quando diz Eclesiastes capítulo 5, verso 1, Salomão podia ter errado muito, mas ele errou muito. Mas ele escreveu dizendo assim: irmãos, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé, tenha reverência. Quando você vier a esta casa, não canta qualquer coisa, não. Não canta mentira, não canta heresia. Tem pessoas que cantam heresia, irmãos. Tem pessoas que cantam mentira. Tem pessoas que dão testemunho. Irmãos, eu sei que tem coisa que é bonito. Por exemplo, eu não sei o Evânio, que eu não conheço a vida do Evânio de quando era do mundão. Mas conheço um irmão que ele cantava assim: quando eu andava pelas ruas de Nova Cidade, procurando essa felicidade. Pelos bares eu vivia, uma coisa assim, né? Aí, por quê? Mas não encontrou. Esse irmão, de fato, é o saudoso Edson Fagundes, conheceu, né? De fato, ele andava por essa rua aqui bêbado. Então, ele falava: eu andava pelas ruas de Nova Cidade. Ele andava realmente por essa região aqui bêbado, procurando a tal felicidade. Agora, eu não andei bêbado. Irmão, vou cantar um hino aqui para a glória de Deus. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia. É mentira. Eu não posso cantar isso. Eu posso até gostar da música, mas eu não posso cantar isso como testemunho de vida, porque eu não vivi isso, irmãos. Então, a música ela tem que ser compatível com aquilo que você está vivendo ou vivenciou. Agora, eu posso cantar, não posso? De a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triste, que todos nós fomos salvos por Jesus. Todos nós tivemos um dia que decidir a nossa salvação. Aí eu posso. Agora, irmãos, o louvor ele tem que ser decoroso. Deus precisa ver esse decoro, essa decência, essa verdade, essa essência de veracidade na tua adoração. Porque o Senhor, como nós lemos a início, ele disse assim, Jesus falou: irmãos, os verdadeiros adoradores adoram o Pai Espírito em verdade. E o Pai procura pessoas que assim o adorem. Está lá, ó. O Pai procura a tais, ou seja, pessoas que assim o adorem. Quando você for adorar, não importa se é no louvor, se é num testemunho, mas eu estou falando do louvor cantado, da música, porque a música é muito atrelada a essa questão de louvor, né? A música é tremenda. A música, ela mexe com a nossa alma. Por isso que a música é importante, irmãos, que ela seja decorosa. Vai escolher uma música, escolhe com dedicação, escolhe com carinho. Irmãos, eu sou de um tempo que ninguém cantava aquilo que pensava que ia cantar, não. Eu lembro quando, na mocidade, surgiu na década de 80, não sei se foi 80, 81, mas surgiu lá na igreja um hino que era chamado de, assim, o seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Pastor, não, essa música não pode. Por que não podia? Porque ela foi escrita, a composição dela era de alguém que não professava a mesma fé que nós, a mesma doutrina. E o pastor falou, não pode. Aí hoje você vai na igreja, aí a pessoa... A boca fala que o coração tá cheio de amor. Oh, oh, oh.
que foi escrita por alguém que não professa a mesma fé e doutrina que nós. Verdade ou não é? E a igreja toda alegre e tal. Irmãos, nós precisamos saber, porque tem que ser conveniente com a doutrina. Você tem que analisar biblicamente o que está acontecendo, biblicamente o que você está cantando, para ver se você está adorando a Deus ou não. E tem muita coisa errada, irmãos. Tem muita coisa errada. E às vezes nós vamos engolindo tudo isso e trazendo, e daqui a pouco nós viramos uma bagunça. Aí aquilo que poderia ser uma aglomeração para a glória de Deus, passa, como nós falamos recentemente, a ser uma reunião que o apóstolo Paulo falou, então o Espírito Santo de repente pode falar: nisso que eu vou falar-vos, não vos louvo, porque vocês se ajuntam para pior e não para melhor. Porque todo o nosso ajuntamento e a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então fica com essa palavra hoje, porque senão eu não paro mais de falar. Irmãos, Deus te abençoe. Espero que você saia daqui edificado, exortado e consolado com a boa palavra do